novo, viu? Abre aí, vamos lá. Antes de você sentar, abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o verso 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por a tua palavra. Eu te peço que agora o Senhor fale conosco. Venha, ó Deus, e toma, Deus, a nossa vida agora. Que sejamos ministrados, tocados, abençoados, Senhor Deus, pela tua palavra. Pai, Senhor, usa a minha vida. Eu te peço que o homem diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Engasguei. Oh, meu Deus. Pode se sentar, queridos. Amém? Eu coloquei o nome dessa ministração, dessa palavra, de caçadores de leões. Amém? Você e eu temos que ser caçadores de leões. Quando você lê esse texto de Pedro, né? Pedro dizendo que o diabo anda como um leão ao derredor, né? Pedro está dizendo ali para nós tomarmos muito cuidado, para a gente ficar esperto com aquilo que o diabo vai planejar nos pegar. Quando você estuda um pouquinho, pega lá para ver um pouquinho sobre o leão, né? Você vai ver que ele, como todo felino, né? Embora ele seja gigante, mas é um felino, ele sabe, ele consegue esperar o momento certo de atacar. Ele fica à espreita, olhando de longe, ele maquina, ele espera, ele faz todo um plano, né, de como fazer. Lá em casa, vocês sabem, a gente tem a gatinha, a Nina, e a Nina é muito interessante. Às vezes a gente está do nada assim na sala, ela sai correndo, sobe em cima das coisas, pula, vai, corre assim, sai para o quarto. Aí aconteceu isso algumas vezes, e aí depois a gente descobriu, vendo num programa de televisão, algum veterinário explicando, que todo felino ele tem que ter uma rota de fuga. Então, às vezes na cabeça dela, dá uma pirada nela, ela procura uma rota de fuga. Na cabeça dela é assim, se entrar algum predador aqui, alguma coisa que eu tenho que saber para onde eu vou correr, né? Mesmo ela estando dentro do apartamento, que ela não vai só criar asa para sair voando, mas ela cria dentro dela uma rota, porque é do felino assim, esperar um momento, ter toda uma armação. Quando Pedro está aqui comparando o diabo a isso, ele está dizendo exatamente dessa mesma figura, do diabo ficar à espreita, ele ficar esperando a brecha, o momento, né? E Pedro está dizendo, sede sóbrios, vigilantes. Sóbrios aqui, né? Está dizendo ficar atento, né? Fique atento, fique ligado, fique esperto, porque o diabo está ao redor de você, tentando te pegar. Mas a Bíblia também, ela fala sobre isso, sobre a gente vencer o leão a cada dia. Há uma frase, né? Há um ditado que fala isso. A gente venceu o leão a cada dia. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter situações e nós vamos ter que ser espertos para vencermos isso. Somos só nós para vencer? Não. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito, ele nos ajuda, ele nos convence, ele nos faz andar debaixo dessa proteção. E o Espírito Santo nos deixa atentos a isso, a ficarmos ligados. Por isso a voz do Espírito em nós é tão importante. Porque a voz do Espírito Santo, ela vai nos ajudar a nos livrar dessas ciladas que o diabo vai armando para nós. Né, o salmista Davi, ele falava sobre as armadilhas, né, eu gosto desse termo cilada, né, aquilo que vai armar, aquilo que prepara, mas o Espírito Santo, ele vem e ele vai nos ensinando, ele vai nos alertando. O grande problema é a gente estar atento a isso, atento à voz do Espírito, a entender aquilo que o Espírito está dizendo para nós. Às vezes a gente, no meio de toda daquele envolvimento, né, do diabo, a gente quase não escuta a voz do Espírito, mas ele está lá falando com a gente.
Ele está lá dizendo para nós, olha, cuidado, cuidado, né? Cuidado com isso. Mas eu queria falar de 3 homens, de 3 leões, que aparecem na palavra de Deus. E de 3 homens que souberam lidar com essa situação e transformar aquela situação em algo abençoador. Algo que foi transformador. Sabe, Deus nos dá essa capacidade. Você tem uma capacitação de Deus para vencer os leões. Quem crê nisso? Eu creio que Deus nos capacitou para vencer leão. Você é um caçador de leão. Amém? Quem está crendo nisso? Domador é quem fica cuidando. Caçador é quem elimina. Você não vai ficar cuidando dos problemas, você vai eliminar problemas. Amém, irmão? Amém? Você crê nisso? Nós estamos num ano de decretos, num ano de mudança, num ano em que a gente declara que o Senhor é conosco e que o Senhor vai nos ajudar a suprir e nós vamos dominar, nós vamos aniquilar os leões que têm se levantado contra nós. Amém? Essa é a verdade de Deus para nós. E o primeiro que eu queria falar está lá em Juízes, livro de Juízes, capítulo 14. Abre a tua Bíblia aí. Hoje vai ser importante você marcar, ler. Juízes, amém? É lá no comecinho da Bíblia, depois do Pentateuco. Juízes 14, nós vamos ver o verso 5 e 6. Diz assim: Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tirna. Quando chegaram às vinhas de Tirna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro deles. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão, com quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe, o que havia feito. Amém? Lá no Salmo, no Provérbios 22 e Provérbios 26, fala que o preguiçoso, olha que interessante, fala que o preguiçoso dá desculpa que há leão no caminho, por isso que ele não vai trabalhar. Sabia disso? Está na Bíblia. Ele fala, eu não vou trabalhar, porque tem leão no caminho. Né? Eu vi a cara da Edna, então vou dizer, ó, Provérbios 22, 13 e Provérbios 26, 13. Né? Ela fez uma cara de quem está na Bíblia? Está na Bíblia. Provérbios 22, 13 e 26, 13. O que isso quer dizer? Que há um leão que fica à espreita no nosso caminho. Há um leão que está ali para pegar a gente no caminho, na caminhada, naquilo que vai estar ali, naquilo que você tem que fazer. Tem coisas que nós temos que fazer, nós temos que levantar cedo, nós temos que trabalhar, nós temos que ter a nossa vida, a gente tem coisas que a gente vai fazer, tem caminhos que a gente toma. Entende? Há caminhos que você toma. Eu não estou falando aqui caminhos de santidade, de salvação. Eu estou dizendo caminhos do dia a dia. Você vai trabalhar, você tem um caminho. Você vai ao mercado, você tem um caminho. Você vai ao médico, você tem um caminho. Você vai em qualquer lugar, há um caminho. Nesses caminhos sempre vai estar à espreita. O leão vai estar ali. É interessante que a Bíblia fala que era um leão novo, né? Por que um leão novo? Porque o diabo sempre vai usar contra você coisas que ele vai tentar trazer e fazer ser novas para você, te derrubar em coisas novas, embora o diabo muitas vezes use coisas velhas contra nós, mas ele usa coisas velhas para nos derrubar em quedas novas. Sabe, o segredo aqui, Sansão não teve medo. Esse primeiro leão é o leão que eu tenho que vencer, é o leão do medo. Uma das coisas que o diabo mais tem atacado a essa geração que eu digo todos nós, é o medo. O medo que causa ansiedade, que causa depressão. Há pessoas que estão hoje, não fazem nada, não andam mais pelos caminhos, porque tem medo. Eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo do que vai vir, eu tenho medo do que vai... Sabe, irmãos, a ansiedade tem trabalhado contra a gente muito. Eu tenho visto muitas pessoas assim,
sofrem com antecipação, né? Tem gente que está pensando na conta de fevereiro e nem pagou a conta de janeiro. Tem gente que já está sofrendo, né, por antecipação. Eu conheci pessoas que faziam um exame, né, o médico ia para o médico falava, olha, vou pedir uns exames para você. Gente, a pessoa entrava em parafuso para fazer o exame. Não, porque se fizer o exame, vai aparecer, vai ter alguma coisa, o médico pediu, nem tinha levado o exame ainda, né? E quantos aqui são aqueles curiosos, faz o exame, depois abre para ver, nunca estudou medicina, nunca fez nada, abre, não entende nada que está escrito e fica ansioso já, olha, está vendo aqui, ó, tem uma taxa baixa aqui, ó, está vendo, é o meu fim, vou fazer um testamento, já estou morrendo. O medo, a ansiedade, vem sobre a vida das pessoas, o medo de caminhar, de fazer as coisas. Irmãos, é tão triste você ver pessoas em depressão, que não saem, não conseguem ir num lugar, nem no outro, presos nisso. Aqui a gente vê esse leão novo, vindo atacar Sansão, coisas que o Senhor, que vem contra nós. Agora, qual é o segredo de Sansão aqui? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele. O Espírito de Deus não é que ele veio, apossou. O que é se apossar? Né? É tomar conta. É dizer, agora é meu. O Espírito Santo, ele tem que encontrar isso em nós. Ele tem que tomar conta da minha vida e da tua vida. Ele tem que se apossar da gente. Quando o Espírito de Deus se apossa de mim, eu recebo algo que o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos, que quando o Espírito de Deus ele vem sobre nós, ele traz sobre nós um espírito de ousadia e coragem. Ele tem que apossar de nós com ousadia e coragem. O que é isso? Esse espírito que veio sobre Sansão era o espírito de ousadia e de coragem. Ele pega o leão e ele abre o leão no meio. Ele diz aqui como se fosse um cabrito. Abrir no meio. Eu imagino ele pegar o leão pela boca, né? Abrir a boca do leão assim, abrir o leão no meio. Né? Abrir o leão no meio, assim, partir em 2 pedaços. Você imagina que coisa, que força. Quando o Espírito de Deus se apossa da minha vida, e eu deixo Ele vir sobre mim, haverá em mim força e ousadia, coragem de Deus. O que o Senhor está liberando sobre nós é coragem. Não tenha medo do seu caminho, não tenha medo, não deixe a ansiedade, não deixe a depressão, não deixe o medo roubar de você os caminhos que Deus está traçando para a tua vida. Que o espírito de ousadia e de coragem arranque ou abra esses leões no meio, para que você possa passar. Esse é um tempo em que Deus está gerando em mim e em você esse espírito de ousadia e de coragem. Você é caçador desse leão, e o leão do medo, a gente abre ele no meio agora, em nome de Jesus. Nossos caminhos não serão fechados pelo medo, pela ansiedade, mas há em nós o espírito de ousadia e de coragem, em nome de Jesus. Essa é a porção que Deus está dando para você. Se esses leões estão escondidos, hoje já estão saindo correndo, porque você é caçador. Ergue a mão e fala, eu sou um caçador de leão. O leão do medo, fala aí com fé, fala, o leão do medo, o leão da ansiedade, ele não vai mais ficar no meu caminho, porque o Senhor me deu ousadia e coragem. Você crê nisso? Eu creio num Deus que pode, que faz isso. Um segundo homem que fala sobre o leão é 1 Samuel, vira lá, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, o verso de 34 a 37, eu vou ler. Davi respondeu, esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão ou um urso e levava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele e batia nele e livrava o cordeiro da sua boca.
Se ele levantava contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu, incircunciso, será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Aqui é Davi. Aqui é outro tipo de leão. O que estava acontecendo aqui? No meio desse momento, havia Golias, o filisteu gigante, que estava desafiando o exército há 40 dias. Durante 40 dias, ele estava lá desafiando, gritando, chamando, né? Ele dizia, tem algum homem aí, algum valente aí, que possa vir lutar contra mim? E ficava gritando e fazendo. E aqui a gente vê aquele jovenzinho, Davi. E ele vai, e ele entende que aquele incircunciso, como ele chama, né? Incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Ele fala assim, aquele gigante está se levantando, falando contra o exército. E ele vai falar com o rei, porque ele queria lutar. E o rei olha para ele e fala, rapaz, você é muito novo, você é um menino. Mas ele tem uma coisa. E eu achei muito interessante quando Deus falou isso comigo hoje de manhã. Ele falou, ele tinha determinação. Ele diz, eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando o leão pega a ovelha, eu corro atrás do leão. Eu pego o leão pela barba, eu tiro o cordeiro da boca do leão e mato o leão. Eu achei isso fantástico, irmão. Diferente do medo, do leão do medo. Esse leão é o leão da omissão, é o leão da falta de determinação na nossa vida, sem objetivos. Sabe, Davi tinha um objetivo. Eu vou alcançar aquilo que foi colocado para mim. Sabe, Deus tem planos e propósitos para a nossa vida. Deus tem um plano e um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus tem escrito isso, a Bíblia diz que antes que eu fosse formado, Deus já tinha escrito sobre mim. Deus, Ele tem um plano traçado para a minha vida. Eu preciso aprender a andar dentro desse plano de Deus. E o plano de Deus para mim determina que eu tenha determinação. Que eu seja aquele que não desiste. Eu vou atrás, eu vou alcançar, eu vou pegar pela barba, eu vou pegar o que é meu, porque o leão tem roubado aquilo que é nosso. E muitas vezes nós temos ficado quietos, conformados com a situação. Sabe, irmãos, não tem coisa pior na vida de um cristão do que um cristão passivo. Daquele cristão que não luta, daquela pessoa que não se levanta, gente, eu não sei você, mas isso me estressa grandemente. Sabe, eu perco a paciência com gente assim. Você vai falar, é desse jeito, o que vai fazer, não é? Ei, Jesus venceu, levanta, vai atrás, não é o leão que vai te roubar. Eu gosto de Davi, Davi corre atrás do leão. Irmão, está certo que leão não é bicho que você corre atrás, corre dele. Mas quando o Senhor está sobre a tua vida, quando o Senhor vem sobre você, é você que corre atrás do leão. Se o leão roubou algo teu, Deus está dizendo para você, vá, levante. Deus está dando uma unção, uma determinação sobre a tua vida. Pegue o que é teu pela barba, chama aquilo que é teu, porque Deus chamou você para isso. Esse é o ano em que Deus está te dando determinação para ir. Davi foi, ele correu. Eu e você precisamos aprender com isso. Não ficar olhando, aconteceu, mas não é. Quem roubou foi o diabo. Então se ele roubou, ele vai ter que me dar. Porque eu vou pegar ele pela barba. Vou buscar ele, pego ele pelo chifre e trago ele de volta. Porque aquilo que é meu, ele não vai pegar.
Isso é determinação que o Senhor tem que dar para mim e para você. Nós temos que ser esses caçadores desses demônios que têm roubado as coisas da gente. Deixa de ser passivo diante das guerras. Às vezes, irmão, pior do que não lutar é lutar errado, você sabia? Às vezes eu vejo gente brigando com o inimigo errado. Com o inimigo errado. Uma das coisas que todos os anos de guerra que eu e Silvana participamos, de ensinamento, de treinamento, uma das coisas principais que a gente sempre ouvia era, primeiro, saiba quem é o inimigo. Não gaste munição com o inimigo errado. Entre numa guerra sabendo quem é. Às vezes a gente está brigando por uma coisa que não é aquilo. Não é aquele inimigo. Às vezes a gente vê muito isso dentro das casas. Né? Às vezes é uma situação que a família está vivendo. E em vez de olhar para fora e ver que é o leão que está roubando a paz, roubando financeiramente, roubando a alegria, roubando a saúde. Não, começam a brigar dentro da casa. O marido e a mulher começam a brigar. Muitas vezes eu falo para as pessoas, eu chego para os casais e falo, vocês estão brigando errado. O inimigo não é o seu marido, o inimigo não é a sua esposa, o inimigo não é seu filho, o inimigo não é a sogra, o inimigo não é a mãe. O inimigo é o leão que está levando de vocês e vocês estão brigando errado. Pior do que não brigar, é brigar errado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, saber que o leão roubou, é ir buscar o leão e trazer pela barba. É ter isso. Eu acabei de falar, uma das coisas que o Senhor dá para caçadores de leão, é ousadia e coragem. A segunda coisa é a determinação. Se você quer ser um caçador de leão, saiba com quem você está brigando, e busca ele pela barba e traz aqui. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, príncipes e dominadores desse mundo tenebroso, Paulo fala. E é uma verdade, irmão. Às vezes nós queremos brigar com o fulano, com o beltrano. Ei, o leão já roubou você e você não viu. Ele já levou o teu cordeirinho e você está aqui brigando. Cordeirinho fala de Jesus. Muitas vezes Jesus sai da casa e você está brigando errado. Ai, apóstolo, mas eu não consigo ver assim, irmão. Sabe quando a gente vê a situação por completo? É sempre quando a gente olha algo do alto. Entende? Quando você olha do alto, você vê por completo. Se a gente quer ver, a gente está aqui na igreja. Então, se eu desço aqui, fico no mesmo nível que vocês, eu vou olhar aqui vocês. Agora, se eu quero ver por completo a igreja, como que eu faço? Eu tenho que ir em cima. Lá de cima eu consigo olhar e eu vejo tudo. Eu vejo vocês aqui, eu vou olhar a cozinha, eu vou olhar o telhado, vou olhar a sala das crianças. Lá de cima eu estou olhando tudo. Quando a Bíblia fala que o Senhor nos coloca assentados em regiões celestes, a região celeste é a região acima. Não é aqui, é acima. Por que nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo Jesus? O próprio Paulo fala para reinarmos. O que é isso? Para você discernir o que está acontecendo. Quando eu estou assentado em regiões celestes, eu olho para baixo, porque Jesus está aqui comigo. Eu olho para baixo e eu vejo a minha vida, vejo a minha casa, eu vejo o leão que está roubando, ou eu vejo os anjos, eu estou olhando daqui. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu estou sentado em regiões, eu consigo ver. Aí eu vejo o leão que está lá, sorrateiro, entrando na minha família, no meu casamento, na minha finança, na minha saúde. Está entrando, o que eu vou fazer? Está ali o leão, ó Senhor. O leão está ali, eu vou lá pegar ele. Agora, se eu estou lá embaixo, no meio da confusão, eu não estou discernindo nada. Aí a minha briga começa com carne e sangue, porque é isso que o diabo faz. A intenção do diabo é que você fique brigando com carne e sangue, para que ele possa levar. Esse leão, é o leão dessa determinação, mas é um leão que tem que trazer para nós uma visão. Buscar aquilo que roubaram de nós.
pegar pela barba e trazer de volta. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo. Não importa qual seja o roubo que o diabo teve ou levou da tua casa, da tua vida, do seu casamento. Não importa o que seja. Deus está dizendo para você hoje, há uma unção sobre a tua vida. Levanta, vai, pega de volta, traz. Porque o Senhor está te capacitando para isso. O leão não vai vencer você, mas você vai pegar ele pela barba, tirar o que é teu e depois matar esse leão em nome de Jesus. É a determinação disso. Outro texto, Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Amém? Daniel capítulo 6, vamos ler a partir do verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve, continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio selo, e com o anel dos homens importantes do rei, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. O sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel em alta voz, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi delito contra o Senhor meu rei. Irmãos, essa é uma passagem extremamente conhecida, de um homem de oração, de um homem que orava, de um homem que foi usado, usado a sua oração, a sua intercessão contra ele mesmo. Os seus inimigos disseram, olha, Daniel, ele gasta muito tempo orando, em vez de procurar auxílio com o rei, ele fica orando, e arma uma cilada para que Daniel seja levado à cova dos leões, uma morte terrível. Ser jogado dentro de uma cova dos leões, cheio, leões famintos lá dentro. O próprio rei não tinha como fugir, porque ele mesmo tinha dado um decreto. Mas o coração do rei, que gostava de Daniel, se sente tão tocado pela situação. Mas ele diz, o teu Deus será capaz de te salvar? E Deus salvou Daniel. Daniel diz, o Senhor enviou um anjo que fechou a boca dos leões. O primeiro leão que eu falei de Sansão é o leão do medo. O segundo leão, é esse leão que vem com Davi, o leão que nos rouba, o leão que leva as coisas da gente. Agora esse terceiro leão, é o leão que a boca se abre. Sabe, para mim esse é o leão, o pior leão. Não é o leão que ataca sorrateiramente, mas é o leão que fica falando. Aqui Daniel fala, o Senhor fechou a boca do leão. Sabe, a nossa maior guerra é na mente. E o diabo sabe disso. E o diabo começa a lançar coisas na nossa mente. O leão começa a falar. Foi assim com a Eva. Como que o diabo derrubou, ou como o diabo encantou, como o diabo enganou Eva, seduziu Eva, falando. Sabe, essa guerra contra esse leão é muito sutil, porque nós temos que prestar atenção nela. O leão que vem pelo caminho, você vê.
O leão que te rouba, como eu disse, se você estiver em lugares celestiais, você também vê. Agora esse leão, é o leão que fica lançando mensagens para você, tipo, você não vai conseguir, você vai fracassar, isso aí é uma doença, você vai morrer, você vai falir, olha, esse mês, você não vai conseguir pagar todas as suas contas não, você vai ver, você vai perder o que você tem, você não é crente não, olha a sua vida, e começa a lançar coisas, sabe queridos, e a gente vai deixando essa sujeira ir entrando, o leão vai nos comendo de dentro para fora, vai devorando a nossa fé, o nosso ânimo, vai trazendo coisas para a gente, e a gente dentro de uma cova, sem perceber o que está acontecendo. Sabe, mas a própria palavra de Deus, ela tem para nós a resposta. O que muda essa história? A nossa intimidade com Deus. Um dos grandes e graves problemas da igreja é que ela perdeu a intimidade. Infelizmente, a gente vive hoje um tempo de pessoas que não oram. Que não oram. Sabe? Não tem mais aquela coisa de ter um tempo de oração. Eu bato muito nessa tecla, eu falo muito sobre isso. Do tempo do devocional, do tempo da intimidade, do tempo de pegar a Bíblia, de ler, de ter um tempo com Deus, de orar, de orar. A gente vê hoje pessoas tão ativas, que vão, pegam, faz, vem, levanta cedo, já estão ligados no 220, já viu? Hoje você vê pessoas que levantam, já estão correndo para lá, correndo para cá, faz uma coisa, faz outra, faz ali, vem aqui, quando você olha para o relógio é a hora do almoço, você faz uma coisa, mal almoça, daqui a pouco já está tarde, já vai à noite, chega em casa, um monte de coisa para fazer, chega na hora que você para ver, você deita na cama, muitos de nós faz aquela oração, desculpa o termo, mas aquela oração sem vergonha, de dizer, ai Senhor, o Senhor sabe, Pai, quanto eu te amo, tal, dorme. Sabe, irmãos, quando nós levamos uma vida assim, nós estamos dentro de uma cova com leões. A intimidade, a oração, o tempo de consagração é que fez a diferença na vida de Daniel. Daniel foi um homem que serviu a 5 reis, você sabia? 5 reis. Foi um homem que no final da vida dele, já bem velho, o rei, filho de Nabucodonosor, chega e fala assim, é você o mesmo Daniel que meu avô falava? É você o mesmo Daniel? E ele diz, sou eu. Na sua velhice ele ainda era um homem de oração, de intimidade com Deus, era alguém com sabedoria, havia sobre ele um espírito excelente. A Bíblia diz que sobre ele havia um espírito excelente, o qual não houve em ninguém mais. Sabe, a meu nível de intimidade com Deus, vai me fazer discernir a voz do leão, e começar a me fazer entender a voz do leão da tribo de Judá. O que Deus está falando, não o que o diabo está falando. O rei ali, ele traz dúvida, ele fala, será que Deus pode te livrar? A pergunta do rei para Daniel é, Deus conseguiu te livrar? Sabe, irmãos, e a palavra de Daniel é, o meu Deus mandou um anjo fechar a boca do leão, e nada aconteceu comigo. Sabe, irmãos, o Senhor quer mandar anjos para fechar a boca dos leões que têm se levantado contra você, dos leões que têm trazido palavras do inferno contra a nossa vida. Há muitos leões falando por aí, muitos leões se levantando. Sabe, irmãos, há muitos leões falando sobre o Brasil, há muitos leões abrindo a boca contra a nação.
Mas Deus tem um povo que tem uma intimidade com Ele, e a nossa oração vai levantar anjos para fechar a boca desse povo, para mudar a história. Quando você tem uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração a Ele, o Senhor vai mandar anjos fechar a boca dos leões, e nada tocará você. Ah, mas é possível ter uma vida assim? É. Ah, mas na minha correria, no meu dia a dia, sabe, irmãos, precisa haver determinação. Eu quero liberar, e eu já tenho feito isso, que você tenha ousadia e coragem para mudar a história da sua vida. Que você tenha determinação para mudar a história da tua vida. E que você, com isso, consiga ter intimidade com Ele. Como que eu consigo fazer isso? Irmão, é dia a dia. É cada manhã uma coisa. Cada dia com o Senhor. Comece com o tempo que você dispõe. E vai aumentando. Sabe, irmãos, entenda que a intimidade com Deus, ela não pode ser uma obrigação, ela tem que ser um prazer. Mas muitas vezes ela tem que começar com uma determinação. Eu determino o que eu vou fazer. Eu falo que eu vou começar e eu vou até o fim. É fácil? Não. Sabe, esse leão é o leão mais difícil de conseguir. É o leão mais difícil. Por quê? Porque vai gerar e trazer para você uma mudança mais completa. Ter coragem para sair pelo caminho. Glória a Deus pela coragem e ousadia. Ter determinação para ir buscar o leão que roubou as coisas de você. Glória a Deus pela determinação. Agora, ter coragem para pegar esse leão que tem roubado de você, que tem falado de você, que tem minado suas forças. Muitas das pessoas que a gente conversa, que a gente fala, e às vezes você vai ministrar pessoas, aconselhar pessoas, você sabe qual é o maior problema delas? É aquilo que elas ouvem, as vozes que falam com elas. Às vezes eu vou falar com as pessoas e a pessoa fala assim, não, porque eu estava pensando. Quando fala assim eu já me arrepio. Por quê? Porque 99% dos pensamentos veio alguém que falou na cabeça dele. Quando a pessoa chega assim, não, apóstolo, olha, já aconteceu, é raro, mas já aconteceu. Olha, eu estava orando e Deus falou para mim tal coisa. Eu já fico contente, já está no caminho certo. Já vai ficar mais fácil. Quando a pessoa fala assim, eu estava pensando, você fala assim, pensando o quê? Aí ela começa, não, que veio um pensamento na minha cabeça, eu falei, ixi, olha o leão aí, ó. Olha o leão, só na... E a pessoa fica, quem está entendendo o que eu estou dizendo? É aquele pensamentozinho, aí você fica o dia inteiro pensando aquilo, é verdade, né? Eu sempre brinco, falo assim, quando Deus fala assim, se tu és o filho de Deus... Se Deus ouve a oração, por que você está passando por isso? Aí você fica o dia inteiro com isso na cabeça. É verdade, né? Eu oro tanto, eu faço tanto. Não faz nada, mas acho que faz. Não, eu faço, eu oro, eu faço isso. Olha para você ver, Deus não gosta. Deus eu acho que não sei não. Ei, nós estamos num ano em que Deus deixou muito claro para nós domingo. Que a palavra que sai da nossa boca nós vamos prestar conta. Segunda coisa, que a palavra que sai da nossa boca vai frutificar como nunca. Então eu tenho a favor que quando eu abro a minha boca as coisas vão acontecer. Sabe, irmãos, eu gosto de Daniel, porque Daniel, no meio de tudo aquilo, ele não fraquejou na oração. Ele não duvidou de que Deus era com ele. Sabe, o que eu quero liberar sobre você é essa
espírito de ousadia e de coragem como caçador de leão. Essa determinação como caçadores de leão. E essa busca por Deus como caçadores do Senhor de verdade. Teu coração tem que desejar esse Deus acima de qualquer coisa. Homens e mulheres que colocam Deus acima de qualquer coisa, são aqueles que o leão jamais tocará a nossa vida. Que o único leão que vai se aproximar de nós é o leão da tribo de Judá. E esse está ao nosso redor, guardando, protegendo, e quando ele está do nosso lado, nenhum outro tipo de leão tem coragem de chegar. Que hoje você entenda essa verdade, que você receba dentro de você essa palavra de vida e de poder. Você é um caçador de leão. Você é um caçador de leão. Porque há uma unção sobre você. Fique em pé, eu quero orar com você. Há sobre a tua vida essa unção. Amém? Qual é o leão? Feche os teus olhos aí. Qual é o leão que tem vindo contra a tua vida? Esse leão do medo, da ansiedade, da preocupação. O leão que tem roubado você. O leão que tem te deixado na passividade. O leão que tem feito você brigar ou lutar em áreas erradas, com inimigos errados. Ou o leão que tem falado na tua cabeça, que tem dito palavras para você e você não tem conseguido discernir. Hoje há uma unção de Deus sobre a tua vida, para te conduzir como caçador de leões. Porque o leão da tribo de Judá está do teu lado. E Ele está te direcionando hoje a coisas grandiosas. Pai, eu te peço, Senhor, que agora o Senhor venha derramando sobre a vida dos teus filhos essa unção de ousadia e de coragem. Senhor Deus, que todo leão do medo, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos que sobre nós, sobre a tua igreja, sobre aqueles que estão aqui, que estão assistindo, ouvindo, haja sobre eles uma unção agora de ousadia e de coragem. Senhor Deus, Pai, nós vamos por caminhos que o Senhor vai nos guiar, porque o Senhor é o caminho. Pai, em nome de Jesus, traz sobre nós, ó Deus, uma visão ampliada, Pai, para que o leão não nos roube mais, para que o leão não nos leve à passividade, mas haja em nós uma determinação, em nome de Jesus, de buscar o que é nosso. Pai, que haja sobre nós, Senhor, como caçadores de leão, Pai, um espírito de restituição, Pai. O tempo, ó Deus, de tomar de volta o que nos foi roubado. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e eu te peço, traz sobre as nossas vidas, Senhor, Pai, esse desejo da intimidade. Coloque em nós fome e sede pelo Senhor. Que a intimidade com o Senhor, a intimidade com o leão da tribo de Judá, possa fazer as bocas se calarem, Pai. A boca do leão se calar dentro da cova, Senhor. Envia anjos agora para fechar as bocas que têm se levantado contra nós. Em nós, ó Deus, essa porção e essa verdade. Eu libero sobre a vida dos teus filhos, Senhor, essa porção agora. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, Senhor Deus, a viver, ó Pai, esse tempo. Pai, que leão algum mais toque as nossas vidas. Mas, Senhor, somente o leão da tribo de Judá é que esteja ao nosso redor, para louvor e para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar.